meus amigos, queria ouvi-los. Vocês todos falam em nome aqui da 7K, Edu, Alê, Nath Fiuza, sobre o duelo entre os treinadores no jogo de hoje. Porque o Edu falou, Alê, sobre a influência do jogo coletivo do Leonardo Jardim, né? Claro, né? Nos destaques individuais do Cruzeiro, que não tem como falar do Caio Jorge, do Matheus Pereira, do Fabrício Bruno, do Romero, do Lucas Silva. Pensando individualmente, não tem como não dar os méritos também para o enorme trabalho coletivo que o Leonardo Jardim tem feito nessa temporada. E eu disse a você ainda antes, lá no pré-jogo, de ser o principal trabalho coletivo dessa temporada do futebol brasileiro, o que o Leonardo Jardim tem feito. Esse duelo entre os treinadores, como é que você avalia? Como é que o Leonardo Jardim foi superior ao Jorge Sampaoli hoje, Alê? Já é na carreira, né? Na história já é. E hoje mais uma vez. Mas você sabe que poderia ser uma derrota honrosa nesse duelo pro Sampaoli. Era só ele não inventar muito. É que daí não seria o Sampaoli, né? O que aconteceu hoje em alguns momentos foi assim uma desigualdade absurda, absoluta, que por mais que o Léo Jardim fosse bom treinador, como ele como faz um grande trabalho, isso é indiscutível, o Atlético tem jogadores tecnicamente que poderiam ali deixar o confronto menos desequilibrado, né? Mas o Sampaoli, como é característica, chamou a inteira responsabilidade para ele, né? Fazendo escolhas que não deram certo, mas que dificilmente dariam, né? Então o Fausto Vera é discutível como volante. Como zagueiro, é isso que a gente viu. Por exemplo, no primeiro gol do Caio Jorge, quem deveria estar marcando o Fabrício Bruno era o Fausto Vera, né? Assim, não tem muito o que fazer, fora os erros de passe, fora a dificuldade dele se posicionar naquela última linha, não. O Coelho, que tem sido um dos destaques desse time na temporada, ele sacrifica jogando o cara como ala direito. A gente aqui estava discutindo, eu, o Edu, a Nath, o Simões, na jornada esportiva, quem ele ia colocar como ala, né? A gente achou que no primeiro momento poderia ser o Gabriel Menino, aí depois, pode ser o Scarpa, mas o Coelho não. Coelho não. Porque o Gabriel Menino, queira ou não está numa fase boa, mas já jogou por ali. O Scarpa também já jogou por ali. O Coelho só numa eventualidade. E ele colocou o Coelho ali. Sabe, o Igor Gomes, ele não está acompanhando, né? Eu não vi os jogos do Atlético. Todas as vezes, sem exceção, que ele saiu jogando, ele foi mal. Tanto que ele foi substituído e hoje foi de novo. Toda vez que o Igor Gomes saiu jogando, ele foi substituído. E hoje foi novamente, começa o jogo. Mesmo que ele fale que isso não aconteça, né? Mas o fato é esse, né? E hoje começou o jogo ele dando 2 contra-ataques logo de cara. Então, assim, são decisões que são, assim, muito questionáveis antes de nascer. Aí quando acontece e é um desastre, o que ele faz? Ele volta para o segundo tempo ainda pior, se é que isso é possível. Porque ele mantém o Coelho, vendo tudo que aconteceu na ala direita, mantém o Fausto Vera na zaga, bota o Igor Gomes de volante, tendo o Alan Franco no banco, que depois inclusive entrou, e ainda põe o Rony, que é sinal que ele não está vendo também o que o Rony tem feito na temporada. Então, assim, é uma vontade de fazer com que a ideia dele prevaleça, e não prevaleceu, tomou outro gol. E só não tomou mais porque o Cruzeiro administrou da forma que deveria administrar. Botou o time todo na defesa, deixou a bola com o Atlético, porque sabe que não ia feri-lo. Então, assim, o Léo Jardim, para mim, é indiscutível. É o melhor treinador do campeonato da temporada no Brasil. Agora, o que fez o Sampaoli, ele não tinha direito de fazer isso com o Atlético. Ele não tinha direito. Tem pouco tempo, faz o simples pela primeira vez na sua vida. Tenta fazer um jogo menos desigual. E depois, aos poucos, vai colocando o goleiro no pivô, o volante de goleiro, o lateral põe de ponta. Depois você faz as coisas. Mas não no clássico desse tamanho, com essa importância. Porque o que fez a torcida aqui, de ficar tirando um barato e tal, foi o reflexo do que a gente está vendo em campo.
Ele não podia fazer isso com o Atlético, mas ele quer deixar a marca dele, ele quer deixar a assinatura dele. E deu no que deu. Todo mundo sabia também, né, que ia acontecer, né? Todo mundo sabia que as mudanças seriam bruscas nesse primeiro momento. Edu, como você observou o duelo dos treinadores no jogo de hoje, Panzi? Cirilo, eu acho que o Atlético contratou o Sampaoli porque o Atlético queria isso, cara. Queria uma chacoalhada, uma mudança brusca, e todo mundo sabe que o Sampaoli iria fazer. E sendo muito honesto, eu acho, a minha discordância em relação à escalação de hoje é o Coelho, na ala direita. Todos os outros jogadores eu não vejo nenhum exagero, até porque se o Sampaoli fosse escalar só quem estava bem, hoje o Atlético ia ter 4 jogadores em campo: Everson, Lianco, Scarpa e Coelho. Porque o Hulk tá mal, o Igor Gomes tá mal, Franco. O Arana tava mal. Aliás, vamos falar do Arana, e o Franco, bem lembrado. Tá bem. Só que o Sampaoli explicou, cara. O Franco não jogou porque ele chegou de viagem ontem à noite. Ele voou lá do Equador para cá, voo comercial. Acho que é compreensível. E acredito que no final de semana o Franco deva ser titular, deva ser a escolha do Sampaoli. Mas ele acabou de chegar, cara. O Leonardo Jardim, quando chegou, ele perdeu 2 vezes pro Palestino, pro Mushuki Runa. O treinador que chega, ele vai ter trabalho. O Leonardo Jardim pegou um Cruzeiro que estava mal, até reorganizar leva tempo. O Sampaoli pegou um Galo que tá mal, e o primeiro jogo dele foi o Cruzeiro no Mineirão com uma vantagem de 2 gols. Até organizar, vai levar tempo. E hoje o Atlético sofreu porque pegou um dos melhores times do Brasil. Um dos times que joga o melhor futebol coletivo do futebol do Brasil hoje, que é o Cruzeiro do Leonardo Jardim, que meteu ferro no Flamengo, no Palmeiras, aqui, ganhou do Botafogo lá, do Fluminense lá. Não tinha muito o que fazer, cara. É por isso que a minha discordância é em relação a tirar o Coelho de onde ele estava melhor para trazê-lo para fazer uma função de lateral, e que tem muito mérito do Leonardo Jardim, que logo com 5, 6 minutos ele faz essa observação. O Kaique e o William param de subir. Ele afunda o Matheus Pereira entre Wanderson e Caio Jorge, abre Christian de um lado e às vezes o Kaique abria aqui na esquerda. Então ele levava superioridade à última linha defensiva do Atlético. E aí encaixotou, e o Atlético teve muita dificuldade na saída de bola. E é uma função, são funções muito específicas nesse jogo do Sampaoli, posicional, dos meias. Gabriel Menino, Scarpa, Igor Gomes, de pegar essa bola de costas, ter que girar, fazer um movimento. Até a adaptação vir, vai levar tempo. Então, a minha discordância em relação à escalação é o Coelho. E eu já consegui ver um futebol mais bem jogado por conta do estilo de jogo do Alonso. Hoje o Alonso foi bem melhor do que vinha sendo. O Arana hoje, para mim, foi o melhor jogador do Atlético. Apesar de ter errado bastante da expulsão idiota, o Arana fez talvez o seu melhor jogo, porque teve muita liberdade para subir, muita liberdade. E eu acho que vai crescer muito o Arana, vai crescer muito o Júnior Alonso. O Hulk hoje fez um jogo como há muito tempo a gente não via, há muito tempo mesmo. E isso apenas no primeiro jogo, com poucos dias de trabalho. Então, há problemas, inúmeros problemas. Inúmeros. E se fosse para contratar um treinador que não fizesse tantas mexidas, esse cara não seria o Sampaoli, seria qualquer outro menos o Sampaoli. Então tudo que foi feito hoje, eu acho que foi com o aval da diretoria do Atlético. A diretoria não queria o Sampaoli, né? A diretoria cedeu ao pedido da torcida. E assim, só nem querendo entrar no mérito, porque não é o momento, mas o primeiro tempo do Atlético contra o Cruzeiro na Arena MRV, pra mim foi umas 20 mil vezes melhor do que tudo que a gente viu aqui. Tudo que a gente viu aqui. Mas, Ale, devia ser o 100º jogo do Atlético do Cuca. Hoje foi o primeiro do Atlético São Paulo. É óbvio que o Atlético do Cuca poderia fazer um jogo melhor que o do São Paulo. Por ser o primeiro jogo, Edu, que ele deveria ter improvisado menos. Mas não é o Sampaoli. A minha discordância então é o Coelho. Ele vai ser criticado. Os outros não, cara. Então ele vai ser criticado. Mas o improviso foi o Coelho. Qual foi o outro improviso? O Fausto Vera na zaga, o Igor Gomes de volante. O Fausto Vera foi volante. Ele só fez a saída entre a zaga, ele foi volante. Não. Quando o Atlético defendia, ele era volante. Tanto que o Lianco saía para fazer a cobertura do Coelho e o Fausto Vera fazia a cobertura do Lianco. Várias vezes. Mas volante faz cobertura de zagueiro. Mas atrás do zagueiro. Não, aí eu discordo. Ele fez essa opção claramente, e ele falou isso na entrevista, inclusive. Ele falou: coloquei 3
zagueiros para liberar o Coelho e o Arana. Ele falou isso. Não é que eu acho, deu muito errado. Então, o Atlético teve um bom momento dos 4 tempos contra o Cruzeiro. Foi o primeiro tempo do primeiro jogo. Então, assim, dá para fazer alguma coisa? Dá. O Cruzeiro é melhor hoje? Claro que é. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Muito diferente do que ele fez. Para mim, hoje, ele influenciou negativamente no péssimo desempenho do Atlético. Quero a opinião da Nath Fiuza também sobre esse duelo dos técnicos, Fiuza, sobre a influência dos dois. O Leonardo Jardim, nós estamos falando aí há meses, né? O poder e a influência dele no jogo do Cruzeiro. E o Sampaoli hoje na estreia, a ruptura total, Nath Fiuza. Pois é, eu acho que quando você contrata o Sampaoli, você contrata isso, né? Um time que tem essas mudanças, o Atlético entendia que precisava desse fator novo, dessa chacoalhada, o torcedor pediu para que o Sampaoli viesse, então agora precisa entender também que é uma mudança brusca, né, do Cuca para o Sampaoli, e que essa mudança acontecer no mês de setembro, às vésperas de um clássico decisivo na Copa do Brasil, com uma desvantagem de 2-0 no placar, isso tem consequências, isso tem um risco muito grande, e foi o que acabou acontecendo na prática, né, dentro das 4 linhas. Sampaoli não teve tempo suficiente ainda para dar aos jogadores o entendimento de tudo que mudou. Individualmente, as peças principais não renderam o que se esperava, então também não resolveram independentemente da ideia do jogo. Eu acho que o maior erro do Sampaoli hoje foi persistir com algumas coisas que não estavam funcionando, não necessariamente a escalação. Eu acho que a escalação dele, ao meu ver, foi muito previsível dentro do que é o Sampaoli. Ter afundado um volante próximo aos zagueiros para fazer a saída, ele já fez isso. Ter usado um lateral bem aberto e às vezes por dentro, que é o Arana, ele já fez isso. Ter colocado o Coelho também como um ala, já fez isso. Ali a questão do Igor Gomes, né, como um segundo volante, eu já esperava também que em algum momento, até pela qualidade no passe, aí se funcionou na prática, é obrigação do treinador observar e fazer as correções. E aí eu acho que a insistência com o Coelho, ali pelo lado direito, sendo que o Coelho é o jogador do Atlético que mais vinha rendendo, isso é algo que me incomoda. Mas quando você contrata o treinador, né, Cirilo, você contrata também as convicções dele. E a gente sabe que o Sampaoli, de modo geral na sua carreira, ele não é um cara que dá muito o braço a torcer. Ele prefere que as coisas caminhem do jeito que ele considera melhor. Agora, tem uma palavrinha que é fundamental no trabalho do Jardim e que vamos ver se vai funcionar no trabalho do Sampaoli, que é autonomia, para mexer nas coisas, para trocar as peças, para colocar alguém que não vem sendo titular como titular, para que outro vá para o banco de reserva se ele entender que não está rendendo o suficiente. Porque o Leonardo Jardim, primeiro ele tentou com aquilo que tinha mais qualidade técnica, aí ele viu que não ia ter a intensidade necessária, depois ele fez mudanças importantes, o time demorou um pouquinho para engrenar, mas engrenou, mas muito baseado na autonomia que ele teve para mexer. Vamos ver se o Sampaoli vai ter essa autonomia e, baseado nessa autonomia, se ele vai ter a sabedoria para mudar as peças corretas e fazer aquele futebol do Atlético florescer de novo, né? Favorecendo o que o Atlético tem de melhor, como, por exemplo, colocando o Coelho no lugar onde ele joga melhor.